Saudações azulinas a todos do canal Ricardo Coração de Leão. Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar nesse pós-jogo sobre o que foi esse jogo do Clube do Remo lá nos domínios do Atlético Goianiense, tá, gente? Polêmicas, aquilo que a gente não tinha mais visto acontecer e torna a acontecer, vai acontecendo aos poucos, a gente vai deixando acontecer. Então peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, tá? Hype o vídeo aí, dá esse apoio pro canal aí pra gente ter mais visualizações. As visualizações têm caído aí, então peço o apoio de vocês nessa hora, tá, gente? E bora pro vídeo. Bom, galera, o Clube do Remo trouxe um pontinho na bagagem, eu havia dito a vocês. Na verdade, eu acertei dois placares, eu acertei os placares de ontem tudinho, tá, gente? Apesar de negativamente, eu acertei, entendeu? Porque eu queria que fosse 2 a 0 pro Clube do Remo, mas eu escrevi aqui que seria 2 a 1, ou não me espantava se fosse 1 a 1, né? Seria 2 a 1 esse jogo, gente. E tava clamando para 2 a 0, né? Bom, gente, a gente falou para vocês no vídeo anterior, quem acompanha o canal sabe a nossa perspectiva, a gente acompanha o Clube do Remo e a gente sabe muito como o Clube do Remo vai se postar, né? Claro, com gratas surpresas e a mudança dentro do treinador, gente. A gente traz para vocês aqui o acompanhamento do dia a dia, as mudanças, o que as peças estão fazendo, né, podendo figurar de qual maneira. Então nós vimos o Clube do Remo ontem figurando no 3-5-2, tá, mesclando no 5-4-1 no segundo tempo. Era um Clube do Remo mais reativo, dentro das possibilidades do adversário, que nós sabemos que o adversário tem certas qualidades que nós até momentos superamos elas, né, gente? Com poucos jogadores no ataque e mais centralizados no meio campo do Clube do Remo. Tanto que o Clube do Remo ficou com 30 e poucos por cento na defesa, 41% no meio campo e 18% só de posse de bola no ataque, tá? Na posse geral, o Clube do Remo teve 29% contra 71% do adversário. Eu falei para vocês, o Clube do Remo será um time mais de reação e um time de mais letalidade. E nós fomos, gente. Nós fomos com a proposta embaixo do braço e jogamos toda essa proposta dentro de campo. Claro, com exceções, alguns erros, algumas correções que tem que acontecer, mas era o Clube do Remo se apresentando da maneira que tem se apresentado fora de casa. Um time reativo, um time que busca, um time que não desiste de lutar. É o Clube do Remo, gente. Por mais que você tenha dois atacantes de origem na frente, você continua lutando com seu ataque e sua letalidade. Lembrando que o Clube do Remo está reformulando a sua maneira de jogar devido à falta de algumas peças ali, e com certeza teremos contratações no meio do ano para suprir essa necessidade, até porque nós perdemos 3 atacantes, né? Um meio atacante, que é o Jadson, o Maxwell e o Janderson, né? Que já pode estar figurando no próximo jogo. Porém, Jadson e Maxwell sem previsão de retorno ainda. Bom, galera, foi aquilo que a gente passou para vocês. Também falamos do adversário. Imaginávamos que o adversário seria mais potencializado no seu ataque, apesar da falta do seu William Potker. Porém, era um adversário que jogava nos seus domínios. Apesar da torcida do Clube do Remo estar lá, 1.200, quero parabenizar logo, né? Esses torcedores do Clube do Remo que estão em todo lugar, vibraram com o time, vibraram com o primeiro, com o segundo gol. Porém, a arbitragem acabou jogando água no nosso chope, né, gente? Mas, gente, é aquilo. Você enfrentou um bom adversário dentro dos seus domínios. Um adversário que tem qualidades e um adversário que propôs o jogo. Apesar de que o Clube do Remo começou com uma boa ação. Ele começou com a ação, chegando com o Pavani, numa cabeçada que foi para fora. Porém, depois o adversário se espertou. Nós sabíamos que poderia ser um lá e cá, ou você poderia armar a pouco e trazer o adversário para o seu campo. Foi o que o Clube do Remo fez no primeiro tempo. Trazendo ali o adversário para dentro do seu domínio. Inclusive saiu um gol que estava em impedimento. E saiu uma jogada idêntica praticamente ali numa falha do Ivan Alvarino na cobertura das suas costas, tá? Então teve essa falha no setor e quem estava figurando por ali era o Ivan Alvarino, Pavani e o Marcelinho desse lado, tá? Eram os 3 figurando. Quando os fluxos do Pavani não começaram a funcionar, viu-se a sua substituição, gente, tá? Mas ontem ele figurou abaixo, mas daqui a pouco eu trago para vocês. Tá? Então ele não foi aquela incisão toda como a gente viu nos outros jogos, até porque mudou a dinâmica lá da frente. Vocês viram que era Pedro Rocha e Adailton se alternando de lados. Era um Clube do Remo que apresentava um novo modelo de jogar.
no seu ataque, com apenas 2 jogadores e sem nenhum meio que tenha menos um bom passe. O que tinha bom passe era o Pavani, porém não estava figurando bem, tá? A defesa veio com o retorno do Klaus, seguro na defesa, tá? E a lateral esquerda retornou o Sávio, né? Que fez ali aquele velho feijão com arroz que o Sávio sabe fazer muito bem, né, gente? E o retorno do Pavani, como a gente disse, né, gente? Então era um clube do Remo que tentava mais ações no contra-ataque, nas bolas longas, abusou de bolas longas, jogando no bloco médio ou baixo, chamando o adversário para o seu clube. Para o seu campo, eu tenho mania de dizer que é a estratégia Rock Balboa, né? Você vai para o combate, apanha e sofre o que tem de sofrer, e no final você traz o resultado. Ah, foi um empate, Ricardo? Foi um empate, porém foi um resultado, né, gente? Foi um resultado. Claro que não foi como certos setores da imprensa Goiânia tem mania de falar aí, que eles mereciam a vitória, né, gente? Poxa, fala sério, né, gente? Fala sério, tá? Quando nós voltamos para o segundo tempo... Não, primeiro deixa eu voltar. Teve um lance idêntico daquilo que o Clube do Remo faz muito, gente. Faz muito mesmo, aos 17 minutos, que o Pedro Rocha não pode perder. O Pedro Rocha é proibido de perder aqueles lances, gente. Porque é um lance desse que decide o jogo, né? Tudo bem, ele ficou no 50% ou 20% ou 30%, porque ele perdeu outro lance também, mas foi uma bola não tão livre como foi a que ele fez o gol, tá? Mas fomos com aquela gana pro segundo tempo. Aí você vai animando, porque tá dando certo essa barragem. O Remo tava tão compactado nas primeiras linhas, ali do meio campo, que o adversário tava tentando chutar a bola da intermediária. Pouco chegava à linha de fundo, tá? Então nós vinhamos pro segundo tempo sem nenhuma mudança, com o Clube do Remo já no começo chutando uma bola para fora do Pedro Rocha, e na segunda oportunidade, numa arrancada do Adailton, o Clube do Remo conseguiu chegar ao seu gol, né? Numa linha de fundo. O Adailton, acho que até agora o rapaz está com a coluna dele quebrada ali, porque ele caiu e só fez assistir o gol sentadinho no chão, né? Lançou para o meio da área, sozinho, o Pedro Rocha novamente, e agora sim acertava o alvo, com o Clube do Remo fazendo 1-0. Aí, gente, você já sabe o que acontece. O adversário vem para cima, né? Tivemos outra oportunidade aos 11 minutos, quase um chute do Pedro Rocha ali, meio despretensioso, e era um Clube do Remo que era ativo. Era reativo, quer dizer, né? O adversário vinha para cima, você armava a arapuca e já olhava os lançamentos. Era o lançamento com o Pedro Castro, lançamentos com o Sávio, lançamentos com o Marcelinho, tá? Descidas rápidas do Clube do Remo que atordoavam o adversário a todo momento, tanto que o Adailton estava tão incisivo que o melhor zagueiro dele ficou colado no Adailton no segundo tempo. Ficou colado nele mesmo, gente. Colado mesmo. Sabe o que é você ver o zagueiro colado no adversário? Era assim que estava acontecendo ontem. Porém, né, gente? Porém, né, vieram as mudanças e o adversário foi para cima. Porém, como as peças não estavam funcionando, digamos, o Pavani já não tinha figurado bem no primeiro tempo e no segundo vinha oscilando, você substitui o Pavani pelo Luan, para dar mais altitude na área. Por quê? Porque o adversário colocou seu bloco alto na área e começou a alçar as bolas do bloco do setor intermediário. Não chegava à linha de fundo, mas alçava com escanteios. Inclusive, acho que foi 10 escanteios, 8 escanteios para o adversário e 5 para o Clube do Remo, né? E aí você vai aumentar o seu sistema defensivo, né? Coloca-se nessa hora o Luan e coloca-se também o Daniel Cabral para correr ali, porque também o abastecimento do Pedro Castro já tinha baixado bastante, né, gente? Então colocou o Daniel Cabral, que tem entrado bem nas partidas, né, gente? Tem entrado com vontade, com gana, né? E aí o Clube do Remo permaneceu naquela situação. O adversário chutava da intermediária, tentava chutar de longe, bolas que sobravam às vezes tinham melhor sorte, porém nessa hora aparecia Marcelo Rangel como um gato ali, né? Salvando certos setores do Clube do Remo e salvando certos bichos de alguns jogadores, tá, gente? Mas, como a gente sabe, né? Nem é pra sempre, tá? Aí veio as outras mudanças. Uma por sentido, que foi o Cadu que entrou no lugar do Marcelinho, que sentiu numa carreira lá na linha de fundo. E aí ele sentiu mesmo, aí caiu em campo, né? E aí veio o Cadu para campo juntamente com o Regis, né? O Regis, porque antes disso tinha entrado o Viseu no lugar do Pedro Rocha. Entrou o Regis e o Pedro Rocha e o Cadu nessas horas, tá, gente? Aí o Clube do Remo completava as suas substituições, né? E aí tivemos o lance do jogo, gente. O lance que mudou a trajetória do jogo, mudou que o Clube do Remo hoje não seja o líder do campeonato. Por quê?
Porque nessas horas, gente, muitos se negam a falar. Mas eu canso de falar no canal para vocês. Se existe arbitragem, eu tenho que falar da arbitragem. Ah, o Remo votou no Edinaldo. O Remo votou no Edinaldo. Então não pode falar. Pô, gente, bora amadurecer. Eu ainda vejo essas conversas. Isso não existe, gente. Essa situação não existe. Tá? Não existe. Não existe o absurdo que foi aquilo de ontem. Uma falta que eu deixei para vocês, inexistente, gente. Inexistente, tá? Mostrando mais uma vez os meandros do que é tratar do time do Norte. Porque o árbitro já vinha puxando e a gente não tinha falado nada. O árbitro, determinadas faltas, não vinha marcando e a gente não tinha falado nada. A bandeirinha lá, determinou toda hora, né, que não era falta. Nessa hora estava próximo, não marcou. O árbitro estava próximo, não marcou. O clube do Remo vai para o ataque. Aos 37 minutos, o Viseu ganha na corrida. Toca a bola para o meio da área. O clube do Remo faz 2-0 com a entrada do Regis, predestinado. E aí o juiz espera o VAR chamar. E o VAR chama. Tu passa mais de 3 minutos para conferir uma falta. É porque tu tem dúvida, meu irmão. E na dúvida, prevalece o que foi decidido dentro do campo. Porque você não prejudica nenhum nem outro. Porque eles próprios tiveram noção que era gol. Entendeu? E aí você acaba com uma situação de um time. Para fazer futebol, gente, não é barato. Viagens são caras. Agora esse árbitro, sabe o que ele vai fazer? Vai para casa dele, né? Vai para casa dele e vai apitar o próximo jogo. Com certeza do Atlético Goianiense também. É porque tá avacalhado. Tá avacalhado, gente. Tá avacalhado, ainda lança lá na súmula que foi ameaçado. Lança lá na súmula que torcida. Como é que ele prova que é torcida? Ah, porque o DDD era 91. Urubu pode ser qualquer um. Entendeu? Aí ele lança numa súmula, ele tem que provar. E o jurídico do Remo tem que cair pra cima disso aí. Porque ele vai ter que provar. Ele vai ter que provar. Ele acusou o presidente do clube do Remo. Ele acusou o torcedor azulino. A torcida organizada, que ele nem sabe. Aí bota o nome de organizada por quê? Por quê? Porque todo tempo as torcidas organizadas são tratadas que nem bicho, né, gente? Aí eu boto logo torcidas organizadas. Como é que eu sei? Ele é o adivinhão? Tem o número das pessoas que mandaram mensagem para ele. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Entendeu? Aí o cara já coloca na súmula dele. Agora ele vai ter que provar. E o jurídico do clube do Remo, que foi logo ligeiro ontem, lançou a nota de repúdio. Entendeu? Porque foi uma ação repugnante, gente. Foi uma ação repugnante de um profissional que se diz profissional que não é. E na quinta-feira o clube do Remo tinha entrado com nota. Só que a CBF tá com essa bacalhação tão grande lá, né? O clube do Remo entrou com a nota, chamou o presidente da Federação Paraense, que tomara que ele não se iguale ao Coronel Nunes. Porque é demais. Foram muitos anos de inaptidão da Federação Paraense. E agora, espero que ele faça isso, Ricardo Buquipô. Honre esse nome, que esse nome pelo menos é um nome que é ativo aí, né? O meu xará. Porque não é inadmissível. O Remo entrou com uma nota, falou-se sobre a situação do árbitro estar apitando por 2 vezes. Ser um árbitro daqui do Amapá, apitando por 2 vezes, a mesma configuração do VAR e a bandeirinha. O jogo do mesmo clube em menos de 8 dias. Pô, gente. Tudo bem, a gente sabe que acontece as maracutaias, mas não deixa dar na vista, irmão. Porra, dar na vista aí é cruel. Entendeu? Prejudica o trabalho, a viagem prejudicada. Entendeu? Eu digo pra vocês que não foi gosto amargo aquele empate no final, não, gente. Não foi. Não foi porque você corta o ímpeto do jogador. Você corta o ímpeto. O jogador olha, pô, cara, a gente tá se esforçando aqui no embate direto. O adversário tá em cima, a gente tá combatendo. Aí o cara vem do nada, sem responsabilidade. Passa 3 minutos e pouco, olhando a tela, mexe pra cá, bota pra colar. Porque eu sou canso. Eu sempre falo. O VAR ele veio para auxiliar, porém tem certo momento que ele está prejudicando e a maioria das vezes ele está se intrometendo. É uma gritaria. Vocês já ouviram os áudios? Vocês vão ouvir esses áudios quando sair aí, porque ainda não saiu do Remo. Mas saiu do jogo do Remo naquela vez. É uma gritaria. Foi. Aí o outro grita, não foi. Peraí. Vou auxiliar o árbitro. Olha, chega aqui. Tem um lance aqui que eu quero que tu vejas. Aí o árbitro que vai decidir. Não vai ficar gritando. Um grita daqui, foi. Outro grita daqui, foi. Eu não vi.
Primeiro que teve 2 decisões de campo que não viram, que foi o bandeirinha que estava próximo e o árbitro que estava de frente do lance. O VAR vai chamar e você começa a repetir a imagem. Aí começa a repetir a imagem no estádio. E a torcida vai ver e começa a inflamar. Ah, foi. Entendeu? Aí depois o torcedor pode ir pro canalzinho dele e falar: ah, mas aí eu compreendo que não foi, né? Não sei o que. Entendeu? Mas já foi prejudicado. Ah, mas o Remo tem que se contentar porque trouxe um ponto. Não, gente. Não, é inadmissível. É inaceitável. É inaceitável você ser garfado desse jeito. É inaceitável você ser tratado desse jeito. É desrespeitoso. Entendeu? E isso serve para atiçar mais a gente. Se eles acham que aqui não tem torcida, se eles acham que aqui não tem, eles têm que desrespeitar, como o pessoal de Goiás ficava desrespeitando a gente esses dias todinho aí. Mas sabe por que eles querem? Audiência. Sabe por quê? Porque nós somos mais de 8 milhões de pessoas aqui, mais de 8 milhões de paraenses, com engajamento dos nossos clubes aqui. Com engajamento lá, 7 milhões e pouco, tem engajamento, bota ingresso a 10 reais, pra ver se vai pra estádio, pô. Aqui quando bota 10 reais é no desespero aí da mucura do outro lado. Mas sabe que quando o time tá em alta, sabe que o torcedor vai, entendeu? O torcedor compra a camisa, o torcedor faz sócio, é essa que é a, olha, deles lá, tá? É essa que é a deles lá. Então isso deixa a gente indignado, gente. Olha que eu passei a noite todinha pensando nisso aí, trabalhando, entendeu? Aí você vai rever o lance, rever o frame, pô, é um absurdo. Aí, nessas horas, a federação tem que se pronunciar. É, porque ela é a representante maior, tá ganhando, entendeu? É, meu irmão. Tem que defender o nosso quinhão aí. Tá? Tamo cansado disso, gente. Tamo cansado. Tô falando pra vocês, eu tô cansado de ver isso no futebol do Norte. Não só com a gente, como com o rival aí. Entendeu? Aí, isso é pra diretoria tomar atitudes, a federação tomar atitude e deixa o torcedor encarnar. Mas a diretoria e a FPF tem que tomar atitude. Entendeu? Tem, meu irmão. Porque não pode, não. Isso não pode, essa bacalhação não pode acontecer, gente. Não pode. É inaceitável, é inadmissível, é desrespeitoso com o torcedor. Porque querendo ou não, nós paga internet, nós paga plano pra assistir aí, pra assistir uma lástima daquela do juiz. Aí tu prejudica o jogo, meu irmão, tá com 41. Tu volta o jogo com 42. Dá mais 7 de acréscimo. O adversário vem pra cima, se enche de razão. Então bora empatar. E aos 51, infelizmente, numa fatídica ali, um erro que não costuma acontecer. O Caio vinha bem na partida, apesar de alguns erros de passe, a gente sabe que sair para jogar ele não sabe, né, gente? Mas corta, antecipa, ele é o melhor desarme do Remo é ele, entendeu? E infelizmente nem eu entendi aquela bola, era para ser cabeceada para trás, para frente, para o lado, sei lá, mas não daquele jeito que ele cabeceou no canto da trave, ainda bateu na trave e foi no gol, né? E aí a gente saiu com esse empate, com gosto de revolta. Não é gosto amargo não, gente. É gosto de revolta, entendeu? Porque é inadmissível, gente. É inadmissível. Mas esse era o clube do Remo, gente. Prejudicado, tá? Mas não dá tempo de lastimar, porque tem o jogo do próximo sábado e com certeza o fenômeno vai estar em peso, tá? Mas antes de eu terminar o vídeo, eu vou trazer para vocês, né, o meu cada um no seu cada um aqui, quando a gente sempre avalia, tá? Marcelo Rangel, mais uma partida esplêndida, né, uma partida excelente quando foi exigida. Infelizmente, né, ele ainda abriu as mãos para aquela bola ali, mas não deu para evitar. Tava muito em cima, né? Tava muito em cima. O Ivan Alvarino começou nervoso, porém depois retornou ao Ivan Alvarino que a gente vem conhecendo, vem agindo bem. Até porque nessa hora dessa mudança, o Luizão, já o Adailton começou a descer com o Luizão. Já a gente vai trazer a situação do Adailton. Ele começou a descer com o Luizão, então com o Luizão, que é um volante, já não chegava tão à vontade como ele chegava, né? Então, o Klaus, que entrou, que a gente tinha dito que era o Camutanga, né? Uma partida excelente do Klaus aí, mais uma vez tranquilo na zaga, né, gente? Caso que a gente nem se espanta com o Klaus, né? Klaus e Reinaldo, gente, é uma dupla de zaga, olha, eu vou dizer, fenomenal, né? Como já dizia, tá? Reinaldo, mais uma partida excelente aí, tá? Jogou no lugar do Alan Rodrigues, jogou o Sábio, uma partida ali, um feijão com arroz e tal, não foi muito à frente, não teve aquela dinâmica de descer, porém apareceu, deu um bom passe, era mais defensivo do que atacando, até porque os adversários até dobravam em cima dele certas horas ali, né? Então, uma partida boa, tá? Uma partida boa. Tá com vontade, o Sábio. Por isso a gente tem que tirar o chapéu. Marcelinho,
Foi uma partida boa, apoiou quando deu a apoiar. Defensivamente no primeiro tempo estava oscilando aquele lado direito do Clube do Remo. Ele, Pavani e o próprio Ivan Varino, né, o zagueiro. Aí depois foi se ajustando, e o adversário já não viu mais aquela brecha que ele estava encontrando com o Marcelinho, que estava com caramba. No seu lugar entrou o Cadu, né, até porque também ele não joga na próxima partida, então entrou o Cadu, que vai ser treinado melhor essa semana. O Cadu entrou bem, foi bem, performou bem. O Pavani, né, gente? O Pavani, ele oscilou, não fez aquelas jogadas que ele tem costume de fazer. Teve uma cabeçada no primeiro tempo ali, e depois, né, ficou preso ali, não saía tanto, né, não tinha alternativas entre ele e o Pedro Castro, porque os dois que fazem essas alternâncias ali de lado até, né, e aí, nessa hora, teve até alternância para o Pedro Castro pro lado dele lá, para reforçar melhor aquele lado, tá, porque o adversário estava muito decisivo ali, então o Pavani uma partida razoável. O Luan entrou bem no segundo tempo, entrou aos 22 minutos, deu uma melhor altura do setor defensivo do Clube do Remo, até porque ele é bom. Tentou mais saída, mas é tipo aquela saída meio desengonçada de cara que é muito alto, né? Mas foi bem no jogo, tá, gente? Precisa de mais minutagem. O Caio, gente. O Caio, ele é bom. Ele com o Luan faz ali as torres gêmeas na minha concepção, né? Do primeiro paredão do Clube do Remo. Se o adversário tá atacando por alto, é melhor ainda. Porém, ontem, no final, infelizmente, né, cara? Caio. Razoável, né, cara? Razoável aí, porque aquela bola ali era pra ter cabeceado, pra estar toda naquela bola, né? Mas teve no desarme, no posicionamento tático, excelente. Mas nas decisões e na maturidade, muito mal, tá? Esse foi o Caio, gente. Pedro Castro, não foi uma partida tão boa do Pedro Castro, porém estava razoavelmente bem ali, apoiando, né? Não tocou muitas bolas à frente, teve lançamento dele aí que também foi bom, né? Porque ele também tem um passe razoável. Foi boa partida, tá? No seu lugar entrou o Daniel Cabral, que participou daquele lance, porém não fez falta. Reinaldo não fez falta, o cara se jogou, é disputa por espaço. Se for por disputa por espaço, dois corpos não cabem no mesmo espaço. E o cara tentou passar entre os dois. Ele fez, né? E aí ele se jogou, tá? Então foi bem a partida do Daniel Cabral. Outro que foi ótimo, o Adailton. O Adailton é como a gente fala, se ele tivesse mais combustível, o cara mais pode alcançar. Tu vê o Pedro Rocha tá fininho, gente. O Pedro Rocha tá fininho. O Adailton tem que alcançar essa situação, porque ele tem qualidade, gente. O cara arranca, tanto que eles botaram pra marcar ele o Alex ali, Alex, né? Colado nele lá, aquele caneludo lá, e ele pegava. Eu não falei pra vocês como ele é? Ele é assim, gente. Ele é incisivo. Ele não é diferente do Pedro Rocha que mata. Do Pedro Rocha, não, do Viseu que mata a bola e tal, e vai pensar, cadenciar. Ele não, gente. Pode lançar, ele corre, ele vai pra cima, ele joga a bola pra cima e sai correndo pra cima dela. Não tá nem vendo. Não tá nem vendo mesmo, Adailton. Parabéns, cara. Gostei do teu jogo ontem. Tá merecendo um gol já, hein? Tá merecendo um gol. Vou começar aí, né? Torcer pelo teu gol aí. Bom, no seu lugar entrou o Regis. Cara, o Regis é predestinado, né, gente? O Regis é predestinado. Pô, infelizmente, não tá levando sorte, né? Ele criou a jogada, pegou a bola, recebeu a bola do Daniel. Criou a jogada, correu pelo meio. Nessa hora o Viseu tá correndo com tudo lá e... Caramba. Comemorou e tudo e... De novo, tirou o gol do cara, né, gente? Aquele lá do Ítalo eu nem entendo, mas esse não, tá? Pedro Rocha voltou a marcar, dá mais um alívio, dá mais uma confiança. Não que ele não esteja com confiança, vocês podem ver o Pedro Rocha, ele volta para marcar, gente. O Pedro pode não ser um exímio marcador, mas ele volta, ele se entrega, gente. O Clube do Remo é um time que se entrega ao todo, gente. Pode ter certa limitação no setor, mas tu tá lá, entendeu? Tu entrega, tu vai pra cima, entendeu? Esse é o Clube do Remo. Pedro Rocha, mais uma partida excelente. Parabéns, cara. Nós merecemos a vitória. Viseu entrou no seu lugar, fez aquele lance, o melhor de todos os lances dele. Tava tudo para ser nota 10, nota 1000. Porém, o árbitro jogou água no chope do Viseu, mas é aquilo, né, cara? É uma partida, vai se atenuando, vai ajeitando, vai ajustando, que uma hora vai chegar o bom futebol, com certeza, tá, gente? Bom, galera, pra gente encerrar, né? Como vocês viram, o nosso querido Clube do Remo é um time que tem ações dentro de casa e ações fora de casa.
mostra para nós uma certa até tranquilidade, né? Às vezes a gente se espanta com o Remo, tu diz, égua, né? Eu não espero todo esse repertório e o clube do Remo se reinventando. Essa que é a vantagem de quem conhece o treinador, o Daniel Paulista, como ele mesmo falou e enfatizou. Às vezes você se dá bem, como a gente pegou aquele jogo do contra o Criciúma e achamos um empate, e às vezes você toma. Por isso que você tem que ter a maturidade. Nós tivemos um escanteio, o jogo estava na nossa mão, gente. Eu já estava me ajeitando para começar a trabalhar. Entendeu? Já tava de boa. É 3 pontos, é 3 pontos. Bora torcer pra Mucura levar, menos empatar lá. E foi que deu certo, né? Mas enfim, tá? Eu trazendo pra vocês os resultados até agora, né? Ontem eu tinha falado, gente, que era 2-0 pro Remo, tá? Mas eu tinha marcado no meu papel aqui 2-1, entendeu? Eu vou fazer pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Aqui pra vocês verem. O Ricardo é mentiroso. Não sei se dá pra ver aí. Aqui, ó, foi dia 15 que eu fiz o vídeo. Aí eu botei pro placar de ontem, né, olha. Criciúma eu acertei que eu botei o CRB ganhava o Criciúma, tá? Aí o do Remo, olha. Eu botei 2-1 pro Remo ou 1-1. Bem aqui eu tinha colocado, ó. E aqui da Mucura eu coloquei 1-0 pro Goiás ou 0-0, né? E foi 0-0 graças ao um anjo torto que passou por lá, porque... Caramba, velho, o goleiro tava ajeitando não sei o que nessa hora. Acho que ele precisava até que acabou o jogo. Bom, galera, estamos aí, né? Estamos hoje em terceiro lugar, com 16 pontos. O melhor ataque da competição. Uma das defesas menos vazadas. Os melhores assistências. O time mais decisivo. Né? É um time que está mostrando para eles que a gente tem capacidade aqui. Né? Que tem apresentado um bom futebol, que vai se adequando dentro das mexidas do adversário, e isso é muito bom, é como um jogo de xadrez, né, gente? É como um jogo de xadrez. Às vezes você tem infortúnios de fora que acabam interferindo, porém, nada que a gente não possa superar. Serve de aprendizado, a gente tem que estar sempre alerta, não pode relaxar para esses caras, porque é contra tudo e contra todos. E nós vamos chegar, gente. Nós vamos chegar no nosso objetivo do final do ano, gente. Eu creio muito, tá? Eu creio muito mesmo que nós vamos chegar lá. Bom, galera, mas comentem o que vocês acharam, né? Eu espero não ter sido muito longo nesse vídeo, tá? E... bora, Leão, né? Mais uma vez, mais um ponto. E, cara, é muito bom. Esse momento é muito bom. Viva esse momento, gente. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento do Clube do Remo. Tá? E tá sendo do bom e do nosso agrado, né? Forte abraço a todos, valeu, fui!